para começar a mandar perguntas aqui para o nosso programa. Olha que eu estou recebendo aqui hoje o Dr. Carlos Gilvan, para a gente falar sobre um assunto que é muito importante, de algumas doenças aí que vem preocupando o Piauí e o Brasil. Ele que é infectologista. O Brasil, segundo o boletim epidemiológico da CESAP, essa semana o estado registrou aí um aumento de 745,6% dos casos de dengue e 5.112,9% nos casos de chikungunya, enquanto no Brasil os casos de dengue cresceram 40% em apenas 3 semanas. Ou seja, a situação está a cada dia pior, né, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado. Realmente está preocupante a gente ver esses números no cenário tanto nacional, né, e quando a gente vai analisar as coisas, a gente vê que o Nordeste está ganhando uma importância tanto em dengue quanto chikungunya, no que diz respeito a esses aumentos, né, de casos bem impressionante. Doutor Carlos Gilvan, por ser sintomas bem parecidos, eu gostaria muito que o senhor explicasse para a gente a diferença de cada uma dessas doenças. Porque a gente está recebendo muitas mensagens aqui no programa e de muitas pessoas que ficam realmente na dúvida do que tem. Será que eu estou com dengue? Será que eu estou com chikungunya? E aí eu gostaria muito que o senhor tirasse essa dúvida para a gente. Quais são as principais diferenças entre essas doenças e como identificar se é uma dengue ou se é uma chikungunya, até mesmo para uma providência mais rápida? Então, essas 3 doenças, né, causadas aí por vírus diferentes, mas transmitidas da mesma forma, elas têm essa característica de ser doenças febris agudas, que podem ter um quadro de dor muscular e dor articular, e tem o aparecimento daquelas manchas avermelhadas, né? O que vem a distinguir elas, né, é muito mais algumas características que são mais marcantes em uma do que nas outras. Por exemplo, a chikungunya, que tem aquele quadro articular como uma coisa mais predominante. E a gente vê que esse quadro articular, muitas vezes, na chikungunya, pode chegar a tomar proporções de inflamação mesmo, de ficar vermelho, quente no local, de limitar muito a movimentação da articulação. Enquanto o dengue, né, apesar de ter essa dor muscular, os sintomas articulares não são tão proeminentes e a grande preocupação seriam os fenômenos hemorrágicos dessa doença. Já a zika, ela é uma doença febril, mas essa febre ela é de menor intensidade. Ela se caracteriza mais pelo aparecimento das manchas, né, pode ter alguns linfonodos, alguns carocinhos no pescoço, né, e pode ter um quadro de conjuntivite associada. Então essas são as principais diferenças entre elas. Ou seja, são diferenças bem marcantes, inclusive, que você pode realmente, através dos sintomas, ter essa noção do que pode estar acontecendo, né? A dengue, eu já tive dengue e na época, doutor, eu faltava não levantar, porque doía tudo, assim, horrível, né? O que é interessante na dengue, né, é até que assim, esse período da febre, quando ela começa a desaparecer, a gente tem aquela falsa sensação de melhora, né, fica às vezes com uma falta de coragem, algo do tipo, mas ela é um período crucial, é aquele período onde pode aparecer os sinais de alarme e as complicações da doença, que a gente chama de defervescência. Ocorre por volta do 3º, 4º dia de sintoma, então é bem importante chamar a atenção dessa característica da doença. Entendi. Como ocorre o tratamento de cada uma delas? Então, basicamente, a presença desses sintomas já requer realmente que o indivíduo se hidrate bastante, aumente essa questão de oferta de hidratação. O tratamento da dengue não existe, nem dengue nem chikungunya, não existe nada específico para diminuir os sintomas, acabar em tempo mais rápido. É deixar ela seguir o curso natural e a gente vai utilizar apenas medicações sintomáticas, seja para baixar a febre, seja para diminuir a coceira que aqueles sintomas das manchas podem ocasionar, né? E as dores articulares no quadro do chikungunya, que o tipo de medicamento vai depender muito de que fase desses sintomas
se encontra, né? Que a gente sabe que na chikungunya esses sintomas articulares podem persistir por meses e até por ano. Entendi. E existem aqueles medicamentos, doutor, que não é bom tomar? Perfeito. Principalmente medicações à base de ácido acetil salicílico, AS, né? AS. E no caso da dengue, principalmente, né, também os chamados anti-inflamatórios não esteroides, né, um ibuprofeno, o diclofenaco, né, a nimesulida. Então, são medicações que a gente deve evitar na dengue, principalmente nessa fase inicial da doença. Então, assim, o mais seguro do ponto de vista realmente de medicação analgésica e antitérmica é a dipirona e o paracetamol. Mas vale lembrar que sempre requer uma pré-avaliação sobre toda a sintomatologia, buscar realmente o atendimento. Ou seja, sentiu os sintomas, não está bem, procura um atendimento. Essa semana, doutor, eu estive em um restaurante aqui em Teresina e o garçom que estava me atendendo, ele começou a se sentir muito mal. E aí ele estava atendendo várias mesas e ele relatou assim para mim: você é aquela moça do Canal Saúde? Eu digo: sou eu mesmo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, eu estou aqui me arrepiando toda, eu estou com uma sensação de febre, meu corpo está todo dolorido. Eu digo: vá para casa, vá para um hospital, vai no posto de saúde, porque você realmente não está bem, você está com sintomas da dengue. E ele ficou muito preocupado, porque ele estava no trabalho, o restaurante estava lotado. Eu digo: olha, a tua saúde, ela vale muito mais do que qualquer coisa. Ele estava tremendo, doutor, de tanta febre que ele estava, e ele realmente estava se sentindo muito, muito, muito mal. E o que eu disse ali para ele naquele momento é que ele procurasse realmente o posto mais perto, para que ele pudesse receber já aí os primeiros atendimentos, até mesmo para poder ver essa questão da identificação. Porque como o diagnóstico é mais difícil, até mesmo o exame da dengue, né, doutor? Os exames chega com alguns dias. E aí, muitas vezes, inclusive, os sintomas já têm passado, né? Isso. Esse diagnóstico laboratorial, ele acaba servindo muito mais para uma finalidade epidemiológica, de tentar definir qual a situação. Mas a gente acaba adotando a conduta de tratar realmente com base na sintomatologia, com base do diagnóstico mais provável realmente, sem esperar por confirmação. É importante aí o apoio de exames laboratoriais, mais na parte de hemograma, desses outros exames que auxiliam realmente até na orientação do tratamento. Entendi. Agora tem uma história muito interessante, viu, doutor? As pessoas têm muito medo de pegar a dengue mais de uma vez, né? E eu queria também que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre esse assunto, que todo mundo assim que eu conheço que já teve dengue diz assim: Carla, eu não posso ter dengue de novo, porque se eu tiver dengue de novo, não sei o que pode acontecer comigo. Esse espanto eu acho, é geral. Mas por que o perigo? Existe realmente esse perigo, doutor? Existe. A gente tem 4 sorotipos na dengue e a gente sabe que infecções subsequentes por outros sorotipos, elas acabam desencadeando uma resposta anormal do ponto de vista imunológico que potencializa mais ainda o desarranjo, né, de substâncias que contribuem para os danos provocados pela dengue. Então, você tem um risco maior de evoluir para formas graves, para choque do dengue e para complicações se você tem uma infecção subsequente. É por isso que alguns países ainda insistem realmente no uso da vacina, né, principalmente para essas populações que já tiveram acometimento por um sorotipo. Agora, a gente tem que ter muito cuidado também com relação ao nosso local onde nós vivemos, né, doutor? Porque as condições ambientais também favorecem, né, ao surgimento do Aedes aegypti. Sim, principalmente nesse momento que a gente vive de período chuvoso, onde a gente sabe que qualquer descuido, né, pode servir realmente de criadouro para mosquitos, né? Muitas vezes é uma piscina abandonada, é um jarro que você utiliza e tem reservatórios para coletar água, né, para acumular água parada, até mesmo em ar-condicionados que não são limpos com frequência, já tem se visto realmente esses criadouros. Então, a estratégia preventiva melhor é essa realmente de combater o foco do vetor, que a gente sabe que na grande maioria dos casos está presente dentro do próprio ambiente
domiciliar. Domiciliar, né? E a questão do fumacê, doutor? Então, é uma medida realmente que se utiliza, né, mas assim, ela acaba agindo mais para aquela população adulta, né, ela acaba não sendo interessante do ponto de vista de acabar com aqueles focos, por exemplo, dos ovos, né, daquelas formas mais remanescentes, que a gente sabe que tem que ter a remoção mecânica mesmo para acontecer. É aquela coisa de você diminuir uma população de adultos, mas está vindo uma nova população por aí, né? Então, ela é só uma medida auxiliar, né? Falando um pouquinho sobre essas medidas de prevenção, existe alguma dica para a dona de casa, para quem está assistindo aí o programa, de como se cuidar em casa, dos ambientes de casa, para poder manter saudável? A gente chama a atenção também dos vizinhos, que a gente tem que pensar no coletivo, né, doutor? Não adianta a gente só fazer a nossa parte e tá lá o vizinho, tá lá o do lado que não está fazendo a parte dele também, né? Então, assim, como é que o senhor daria, assim, o que o senhor daria de dica para quem está assistindo aí ao nosso programa? Inclusive, a questão das denúncias também, né? Porque vocês também podem denunciar o foco do mosquito, se ali do lado da sua casa você tá percebendo que está aumentando, né, muito a questão do foco, isso aí você também pode denunciar, mas a gente precisa realmente ter a consciência de que nós precisamos nos ajudar para que a gente possa passar por esse momento de uma forma mais branda, né, doutor? Porque infelizmente tem muita gente pegando essas doenças. Perfeito. Então, é a questão realmente, como você já falou, é fazer o dever de casa, né? E naquele vizinho que realmente não está preocupado com isso, tem os canais realmente de comunicação para as autoridades públicas, né? Porque é um problema de saúde pública, é um problema sanitário que diz respeito a todos. E dentro de casa é aquela coisa, eu costumo dizer que casa limpa, casa organizada, né? A gente tem a menor chance realmente de proporcionar condições de criadouro do mosquito. Então, é aquela casa onde se eu tenho pneus velhos, se eu tenho coisas que eu ainda não me desfiz, né, que eu coloque em locais abrigados da chuva ou de qualquer contato com a água, que eu possa estar cobrindo essas coisas com lonas, né? Aquelas pessoas que utilizam muito pneus para poder fazer ornamentação, fazer plantas. Eles gostam do pneu, né, doutor? Que se preocupe em furar, que se procure em virar esse pneu, em favorecer ele para que realmente não consiga acumular nenhuma lâmina de água, vamos dizer assim, né? E garrafas também é uma grande preocupação, né? Se você tem garrafas, procurar acondicionar com a boca virada para baixo, né? Então, esses cuidados básicos que a gente vai tendo no dia a dia. Né? Aquela piscina que, se eu não estou utilizando, né, procurar ali cobrir com uma lona, né, deixar mesmo só com o produto ali químico para que possa realmente estar fazendo essa limpeza diária. Né? Piscina com cloro bem tratada não tem por que estar e quem tem piscina tem que ter a consciência de que tem que estar tratando direto dessa piscina com cloro e com todos os cuidados realmente para poder não ter problema também com as outras pessoas que moram aí ao seu redor. Eu tenho algumas perguntas aqui para o Dr. Carlos Gilvan, ele que é infectologista, a gente está tendo um prazer de recebê-lo aqui no nosso programa Canal Saúde. A minha produção, Dr. Carlos, está passando aqui para mim algumas perguntas, então já a gente volta aqui à nossa entrevista. Deixa eu aproveitar para dar uma dica aí para você. Olha, eu sinto muita dor nas costas. Você sente, doutor? Nossa, demais. Eu sinto muita, gente, muita dor nas costas. Inclusive, eu estou aqui com uma dor nas costas que não é brincadeira, viu? Eu vou te falar, não é fácil não, mas olha, eu vou te dar uma dica para você ajudar aí a eliminar o incômodo nas costas. Arthrodex vai te ajudar. Você aí que vive sentindo atacar a artrite, a artrose e não sabe mais o que usar, olha, você precisa conhecer o Arthrodex, porque com certeza vai ajudar a solucionar. É o primeiro colágeno com condroitina do Brasil. Atua em dupla ação. Ele ajuda a melhorar os incômodos do pescoço,
ombro, pulso, dedos e ajuda também a proteger todas as suas articulações. A Arthrodex possui o composto mais completo com colágeno tipo 2, vitamina D, E e vitamina K. Em sua solução, com maior índice de regeneração das cartilagens no corpo humano. Contribui também para a sua vida se tornar muito mais saudável e com movimento, tá? Ele com certeza vai ser aí o especialista das articulações na sua vida, tá? Flexibilidade para qualquer idade, Health do Brasil, excelência em saúde. Vale a pena você ter, viu? Aqui em casa, acabou esse problema de ficar travado. Quase enferrujado. O efeito dos analgésicos não duram muito tempo e você não sabe mais o que fazer para eliminar os incômodos nas costas, como a artrite e a artrose. Arthrodex Trat-Me é o primeiro colágeno com condroitina que atua em dupla ação. Não apenas alivia os incômodos, mas é seu aliado diário para as articulações. Arthrodex Trat-Me, flexibilidade para qualquer idade. É isso aí, Arthrodex Trat-Me para qualquer idade, tá certo? Então já fica essa dica aí para você que está assistindo o programa. A gente falou aqui, doutor Carlos, sobre a questão da denúncia, né? Que as pessoas também podem denunciar se você vê que você tem ali próximo à sua casa aquele pneu, a água está parada, está acumulada, você pode entrar em contato, tá aí um número na tela para você, o Disque Denúncia da Dengue, é o 99402-3074, você liga, tá certo? E denuncia mesmo, né? Aí é o WhatsApp também, tá certo? Então, anota já esse contato aí, porque é muito importante que a gente faça a nossa parte também, é importante também que a gente denuncie, para que a gente possa diminuir aí os focos da dengue, aí, da chikungunya e da zika, que infelizmente são muitas pessoas que estão sendo acometidas com essas doenças, né? E aí, doutor Carlos, uma pergunta aqui que foi geral de vários telespectadores do programa, foi sobre a questão da dengue hemorrágica. E eu gostaria muito que o senhor falasse sobre ela, como é que ela se desenvolve e quais são os verdadeiros riscos. Então, esse conceito de febre hemorrágica do dengue, né, é um conceito bem antigo, né, até da década de 90, foi uma classificação da OMS, e é aquela dengue que acaba evoluindo, vamos dizer assim, de forma um pouco diferente desses sintomas clássicos que a gente falou, né? Então, ela começa a ter baixas muito acentuadas de plaquetas, começa a ter os chamados fenômenos hemorrágicos que vão ter importância, principalmente quando se traduzem como hemorragias mais volumosas, aquele vômito com sangue, né, aquelas hemorragias de mucosa, né? Então, assim, ele se desenvolve justamente por conta dessas alterações imunoinflamatórias que a gente citou, né, e que promovem um desarranjo a nível de vasos. Então, isso vai promovendo o escape de líquido de dentro do vaso para o espaço extravascular, vai promovendo desarranjo nessas plaquetas, fazendo com que elas baixem, e isso propicia os sangramentos ocasionados por essa forma evolutiva da dengue. Pode ter sequelas? Então, normalmente a febre hemorrágica da dengue, ela costuma evoluir muito mais para a gravidade, então ela é uma coisa de risco mais emergencial, né? Então acaba culminando com o óbito se ela evoluir para a síndrome do choque da dengue, por exemplo, né? Onde você não consegue manter aquela pressão adequada para manter a funcionalidade dos órgãos. Então, sequela a longo prazo seria não diretamente pela febre hemorrágica, muito mais por um paciente grave que pode ter outras complicações de doença grave. Ela culmina muito mais com esse desfecho do óbito. Entendi. Perigoso mesmo, hein, doutor? Sim. Nossa. Em relação a quem tem, por exemplo, de uma vez só, a pessoa pode pegar dengue e chikungunya ao mesmo tempo? Tem se relatado alguns casos de associações de infecção, dengue, chikungunya, dengue, zika, né? Então, a gente sabe que alguns testes laboratoriais podem dar resultados falsos positivos, mas tem trabalhos mostrando na literatura realmente a documentação dos dois vírus co-circulantes, né? Então, é uma coisa mais
rara de acontecer, mas pode acontecer. Entendi. A chikungunya deixa sequelas, doutor? Sim, principalmente sequelas articulares, né? Sim. A gente falou que ela entra nas fases subagudas e até crônicas, e ela pode, sim, em alguns pacientes tem se visto, que alguns chegaram a fazer deformidades, desgastes articulares a longo prazo, né? Mas assim, a grande maioria dos casos de chikungunya, quando bem conduzido, quando bem tratados, elas se recuperam normalmente. Normalmente, né? Agora, mudando um pouquinho desse assunto, né? Claro que eu não vou perder a oportunidade, estou recebendo aqui um infectologista. Eu queria aproveitar também, doutor, para falar sobre a questão da vacinação da Covid-19, porque a gente está aí com a 4ª dose. Por que é necessário tomar a 4ª dose da vacina, doutor? Então, esse é até um tema que a gente vê ainda algumas divergências, mas assim, a gente conhece ainda pouco realmente sobre esse assunto, mas a gente vê que, embora alguns estudos mostrem que não há um efeito tão potencial assim, né, outros já mostram que essa questão de doses adicionais, elas acabam mantendo níveis do anticorpo que é necessário para conduzir, para combater as formas graves da doença, né, de forma mais sustentada. Então, é como se o nosso organismo, ao longo do tempo, ele fosse perdendo essa capacidade de manter esses níveis de anticorpos, né? Então, esse é o pilar fundamental em se reforçar realmente essas estratégias, tanto de cobertura ampla da população, né, com as primeiras doses, e com as doses adicionais, principalmente para aqueles grupos que estão mais contemplados com risco direto. E a 4ª dose da vacina, doutor, também que é uma pergunta que muitos telespectadores fizeram aqui no programa. Se eu tomei 3 doses da Pfizer, a 4ª dose tem que ser outra vacina? Ou tem que ser a mesma vacina? Porque está acontecendo muito isso, né? E aí algumas pessoas estão dizendo que são novos estudos e que tem que se tomar outra dose. Tem gente que diz que já tomou uma dose da Coronavac, depois tomou da Pfizer. Existe algum problema tomar a dose da vacina que não seja que você tomou nas outras? O que vai modificar é muito mais a questão dos efeitos adversos, que a gente sabe que são diferentes. Embora elas sejam diferentes do ponto de vista de como vão estimular o sistema imunológico, mas todas elas vão ter a mesma finalidade, né, que é conduzir a uma resposta de aumento daquelas células necessárias para a nossa defesa e aumento dos anticorpos necessários. Então, eu entendo que, sendo em marcas diferentes, né, não vai ter assim uma importância tão grande, não, né? A gente não precisa seguir aquela mesma vacina que foi utilizada. É tanto que eu acho que isso é uma coisa que é mais definida pela própria administração do programa de imunização, Mundial de Saúde, né? Onde eles vão vendo o que tem de oferta de imunobiológico. Eu acho que é melhor tomar do que ficar esperando por marcas iguais. E aí, inclusive, também é outra coisa, só para finalizar aqui a entrevista com o Dr. Carlos Gilvan, é que o que não pode é não tomar a vacina, né, doutor? Perfeito. Então, assim, a gente vê que o Piauí, felizmente, tem uma cobertura que invejável em relação a outros estados, né? Então, a proposta principal é essa: quanto mais gente tiver vacinada, melhor, porque a gente vai diminuir a circulação do vírus, a gente vai diminuir as chances de ter casos graves e complicações e óbitos da doença. Então, essa cobertura massiva da população seria o foco principal aqui. É verdade. E falando no Piauí, né, e aqui em Teresina, inclusive, eu quero dar os parabéns aí para o doutor Gilberto Albuquerque, que é o presidente da Fundação Municipal de Saúde. Ele sempre muito preocupado com a vacinação. Inclusive, a Fundação Municipal de Saúde está aí disponibilizando, né, as novas doses da vacina, né? Então, assim, agora, além da vacina do Covid-19, né, que a gente sabe que nós estamos aí, o nosso estado, a nossa Teresina também está vacinando muito bem, está dando um show de cobertura, né, doutor Carlos? A gente tem sim que falar, porque a gente muitas vezes ouve muitas críticas, mas quando na verdade a gente tem que avaliar se essas críticas são verdadeiras ou não, porque é muito fácil criticar, né?
mas é muito mais fácil você ver o trabalho que está sendo feito. E eu queria, sim, aproveitar aqui para registrar e mandar um abraço para o presidente da Fundação Municipal de Saúde, porque eu acho que o caminho é esse mesmo. A gente precisa dessa cobertura, a população necessita disso, né? E a gente se sente muito mais seguro, Sim, né? com certeza. Quando a gente sabe que as coisas estão caminhando, quando a gente sabe que a gente está recebendo aí as doses da vacina.